programa de hoje vamos conversar com o professor, que também é advogado, Camilo Caldas. O professor Camilo Caldas, ele é doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e conosco vai falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre um grupo de trabalho que foi criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania com o objetivo de discutir estratégias para o combate ao discurso de ódio e de extremismo e também para a proposição de algumas políticas públicas. Seja bem-vindo, professor Camilo, ao nosso Espaço Cidadão. Bom dia, é um prazer falar contigo, Robson, e estar aqui perante essa audiência para falar de um tema tão importante. Prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo. E eu gostaria que, inicialmente, você pudesse compartilhar conosco dessa ideia da criação do Ministério em relação a esse grupo de trabalho tão importante. Bom, esse grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos, do qual faço parte como relator, ele foi criado justamente diante da constatação que nós temos uma proliferação do discurso do ódio, especialmente nos ambientes digitais, e que, infelizmente, esse tipo de conduta, às vezes feitas por pessoas isoladamente ou por grupos organizados, tem produzido uma série de prejuízos, tanto para a democracia, como também para a vida e sociedade. E, diante dessa preocupação, o Ministério constituiu esse grupo para que possa ser feito um relatório de diagnóstico e de proposição de medidas para o enfrentamento dessa situação. Muito importante, realmente, né? Quando a gente pensa na democracia, a gente vê os ataques à própria democracia, ao processo eleitoral, urnas eletrônicas, a chuva de notícias falsas ou fake news. E, por outro lado, inclusive, a gente vê também como notícia falsa, né? E não creio que nesses dois casos que eu acabei de citar, seja, digamos assim, algo espontâneo, parece mesmo orquestrado, né? Quando você pensa, inclusive, em movimentos anti-vacina, né? Coisas desse tipo que prejudica a própria vida em sociedade, a vida humana, né? Você atacar algo tão essencial há décadas e décadas e décadas consolidado, que é algo como a vacina, né? E tudo isso de uma maneira da mais da forma mais absurda possível, né? De fato, isso acontece e um subgrupo do nosso grupo de trabalho trata justamente de uma vertente que é esse discurso de ódio à ciência, à universidade, ou seja, um discurso obscurantista que acaba atrapalhando, influenciando diretamente as políticas públicas, que algumas pessoas às vezes não compreendem que não se trata simplesmente de ter ou não ter uma opinião, mas de observar que existem certas vertentes que, a partir, inclusive, como foi bem dito aqui, de notícias fraudulentas, de fake news, ou seja, ações deliberadamente voltadas para desinformar. Então, não é uma pessoa que, sem a intenção, acaba ali compartilhando uma opinião equivocada. Não, são pessoas que, sabendo que uma informação não é verdadeira, de maneira orquestrada, proliferam esse tipo de informação com uma nítida intenção, geralmente política, e no caso das vacinas, produzindo um impacto direto numa política tão importante que é a vacinação. Basta, inclusive, dizer que não se trata simplesmente da epidemia de Covid-19. Nós estamos tendo problema para vacinar as pessoas com relação a doenças em que tradicionalmente isso não acontecia, trazendo o risco de que doenças como a poliomielite, que estava praticamente erradicada, possam voltar para o interior da nossa sociedade. Ou seja, não é simplesmente uma discussão sobre o que as pessoas dizem, mas sobre consequências extremamente prejudiciais, nesse caso, por exemplo, para a saúde da população. Sem dúvida, né? E eu te pergunto, que outros temas deverão ser discutidos nesse grupo de trabalho que foi criado, né? Que a partir daí vocês devem captar muitas outras informações e acontecimentos importantes, né? Para traçar a partir daí estratégias com o objetivo de resolver esses problemas. Nós temos diversas subdivisões, inclusive
A primeira reunião com a primeira temática já ocorreu, tratando a respeito de intolerância religiosa, infelizmente, um fenômeno muito comum no nosso país, e tivemos a oportunidade de, com representantes, inclusive, de diversas agremiações religiosas, discutir esse tema, já que, infelizmente, nós temos diversas manifestações que hostilizam e, às vezes, até resultam em violência contra determinados grupos religiosos. Além disso, nós tratamos da questão do discurso de ódio relacionado às questões étnico-raciais, o discurso de ódio em relação às mulheres, a misoginia, o sexismo, a discussão em relação às pessoas com deficiência, relacionado ao capacitismo, as pessoas em função da sua idade também, por vezes, são vítimas de discurso de ódio. Tivemos, inclusive, infelizmente, um episódio recente nesse sentido, que é aquilo que nós denominamos de etarismo. Também temos a questão do discurso de ódio com as pessoas que são oriundas de outras regiões, ou seja, podem ser de outros países e, portanto, temos o fenômeno da xenofobia, que infelizmente acontece em vários lugares do mundo e também aqui no Brasil. Nunca é demais lembrar que o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro teve declarações claramente xenófobas em relação às pessoas que são oriundas do Haiti, ironicamente, de alguém que é filho de imigrantes e tem essa postura de hostilidade com relação, porque isso também muitas vezes vem combinado com elementos de natureza racial, já que a gente sabe que o Haiti é majoritariamente um país constituído pela população negra. E também temos a questão do preconceito regional, que aqui no Brasil, inclusive, ficou acirrado, potencializado com as eleições. E, portanto, nós temos essa hostilidade com pessoas de outras regiões e também, infelizmente, ilustrando que essa não é uma questão superada, os episódios recentes de trabalho escravo na região sul mostram como as pessoas são discriminadas e tratadas de forma diferente a partir da sua origem regional, já que os relatos que existem ali mostram que havia trabalhadores, né, de regiões diferentes, mas aqueles que eram oriundos do Nordeste sofriam um tratamento diferenciado e também tivemos as infelizes declarações de um vereador que, inclusive, corroborava esse discurso de ódio, hostilizando as pessoas oriundas dessa região. Ou seja, o discurso de ódio, infelizmente, no século XXI está presente e é necessário combatê-lo por meio dessa discussão séria que o Ministério dos Direitos Humanos promove por meio do grupo de trabalho no qual estamos trabalhando. E qual o cronograma que vocês apresentam, né, de trabalho, de atividades desenvolvidas para as discussões desses temas diversos? Né? Não sei se serão criados, por exemplo, grupos dentro desses grupos, né, porque são vários temas, e você, inclusive, deve ter profissionais correspondentes em cada área específica para tratar do tema. Então, como é que vocês estão pretendendo fazer esse planejamento para aperfeiçoar essas discussões e apontar soluções? Nós fizemos um cronograma no qual nós vamos nos reunir semanalmente, já estamos nos reunindo semanalmente, então os membros do grupo se reúnem e existe essa divisão temática a partir das afinidades que os membros do grupo possuem, porque ele é composto por pessoas da sociedade civil e também de outros ministérios e secretarias do governo federal. Além disso, para trazer mais subsídios e enriquecer a discussão, são convidados também membros externos, pessoas de fora, que especificamente naquela mesa podem dar uma contribuição. Tivemos, por exemplo, no caso da intolerância religiosa, apesar de termos internamente pessoas de diversas vertentes e conhecimento sobre esse assunto, trouxemos um representante da CONIB, que justamente representa a comunidade judaica, e também um representante da FAMBRAS, representando a comunidade islâmica, além dos próprios membros do GT, que possuem estudos ou afinidade com outras matrizes religiosas, e, portanto, o debate feito pelo grupo de trabalho também é enriquecido por esses convidados externos que podem trazer contribuições para a produção do nosso relatório, que deve durar 180 dias, essa é a data limite, a gente estipula que até junho esse trabalho esteja terminado. E diante da finalização desse trabalho, até meados desse ano de 2023, vocês contam com certamente o suporte político do Ministério, do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
E, além desse apoio do ponto de vista político, haverá um suporte do ponto de vista material, de meios para que se desenvolva políticas públicas ou ações específicas para tentar amenizar essas situações, tanto de discurso, esses problemas na sociedade, de disseminação de discurso de ódio, de ataques a direitos humanos e tantos outros que estamos discutindo aqui? Como se trata de uma questão que ela é interministerial, ela envolve políticas em diversos ministérios, ou até potencialmente a criação de legislações específicas sobre isso, ou ainda uma certa reformulação no entendimento do judiciário sobre esse tema. A nossa ideia no relatório é conseguir produzir sugestões em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Ou seja, o nosso trabalho é muito mais de encaminhar proposições que possam tentar iniciar uma mudança. Esse processo que faz com que o discurso de ódio ele esteja tão permeado na sociedade e sendo difundido por meio das redes sociais, foi um processo também de construção ao longo de anos ou talvez até de décadas. Daí nós entendemos que não será um problema resolvido com uma canetada, com uma lei que simplesmente diz assim, é proibido, até porque, se a gente for pensar rigorosamente, a nossa Constituição, tratados internacionais e a nossa legislação, sobretudo contra o racismo, mas também outros dispositivos penais, já existem para repudiar manifestações ou ações dessa natureza. Mas nós entendemos que é necessário uma outra espécie de aperfeiçoamento e um enfrentamento mais cotidiano, sobretudo na área da formação, da pedagogia, da educação, que evite que essa forma de pensamento ela se prolifere e tenha aderência em determinadas pessoas ou grupos sociais. Perfeito. E quais serão os próximos passos, né, desse grupo, por exemplo, quando se imagina a possibilidade até de ouvir a sociedade? Porque vocês têm nesse grupo, né, representantes que vão discutir o tema, né, os temas, cada um com conhecimento em sua área, mas há alguma perspectiva de ouvir a sociedade como um todo, para complementar esse trabalho que vocês estão desenvolvendo? Sim, além dessa oitiva de especialistas convidados, nós vamos utilizar uma plataforma digital que Uhum. permite que as pessoas, os cidadãos em geral, possam fazer interações e adicionar elementos dentro dessa discussão. Essa plataforma, ela vai ser apresentada num momento um pouco mais adiantado, justamente porque a gente também quer colocar determinados parâmetros para que não fique simplesmente algo do tipo, fale o que você pensa sobre discurso de ódio, uma coisa genérica, a gente quer contribuições mais assertivas, mas haverá essa abertura para a recepção e incorporação dessas sugestões que vêm da própria sociedade civil. E isso será divulgado por meio do Ministério dos Direitos Humanos, que vai justamente dizer o caminho que as pessoas podem utilizar para acessar essa plataforma. Qual a programação de vocês especificamente em relação à luta pelos direitos humanos, né? Seja por algum trabalho de conscientização da população, ou mesmo em relação à atuação do próprio Ministério, em termos de diretrizes também. O que é que vocês estão planejando para isso? Bom, o Ministério dos Direitos Humanos já atua em diversas frentes em prol da defesa dos direitos humanos, mas esse grupo de trabalho ele quer criar propostas direcionadas especificamente à questão do enfrentamento ao discurso de ódio. E justamente é do produto dessa discussão Uhum. coletiva que devem surgir essas proposições para que os ministérios posteriormente possam desenvolver, ou, como eu disse, o Poder Legislativo ou o Judiciário. Ou seja, o nosso trabalho é justamente aglutinar para conseguir alcançar proposições que possam efetivamente iniciar uma mudança nesse cenário. Perfeito. E mesmo ainda nesse momento preliminar que vocês estão discutindo, estão reunindo as pessoas em torno desse grupo de trabalho, eu gostaria que você pudesse, na sua visão, compartilhar possíveis soluções que você apontaria ainda, mesmo nesse momento preliminar, para esse combate ao discurso de ódio e todos esses problemas que nós acabamos de falar aqui. Eu diria que um dos pilares fundamentais é justamente essa formação para os direitos humanos.
que é algo que não está presente na estrutura curricular das escolas. Esse tema acaba chegando para a pessoa apenas de uma maneira indireta, quando, por exemplo, ele ouve a respeito da Revolução Francesa e acaba tendo contato com essa noção histórica dos direitos humanos, ou quando ele ouve a respeito do período da ditadura e redemocratização, e como a nossa Constituição procurou assegurar determinados direitos humanos, não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista social, mas não existe propriamente uma política para que direitos humanos seja algo tratado no interior do ensino fundamental e do ensino médio, como ocorre em outros países, inclusive traumatizados por conta do discurso de ódio e até, dependendo do país, de genocídios perpetrados a partir desse discurso. Portanto, é necessário que, agora, nesse momento, inclusive, que se repensa a reformulação do ensino fundamental e médio, que isso faça parte do nosso conteúdo e que também as pessoas tenham uma espécie de letramento digital para que elas também não sejam capturadas ou vítimas de certos discursos que se proliferam por intermédio da internet, porque muito mais do que você simplesmente tentar proibir ou combater esse tipo de manifestação, é necessário que a pessoa ela tenha um repertório, ela tenha uma formação que a blinde, de ser desinformada por meio de fake news, e de outro lado, que ela de alguma maneira julgue aceitável esse tipo de discurso de ódio. Mas isso pertence à própria formação que a pessoa recebe no interior das instituições de ensino, da família, que acabam também reproduzindo certos lugares comuns a respeito de certos grupos, propagando certos preconceitos, ações discriminatórias, e, portanto, esse julgo que é um dos pilares fundamentais, além de também se pensar essa dimensão ética dos direitos humanos no ensino superior e não simplesmente naquelas áreas de humanidades, já que nós devemos pensar a questão dos direitos humanos como algo que afeta as pessoas em todo o nível do ensino superior e, inclusive, isso afeta certas práticas que são feitas por outras ciências. Basta pensar as questões de direitos humanos que envolvem, por exemplo, a medicina, quando as pessoas estão falando, nesse momento, muito, por exemplo, de violência obstétrica, isso é um tema que toca na relação dos direitos humanos. Ou mesmo uma arquitetura da exclusão que algumas cidades produzem, urbanisticamente, que também pode ser pensada como uma vertente de violação dos direitos humanos. Então, nós devemos pensar, do ponto de vista holístico, do ponto de vista global, essa questão dos direitos humanos com um enfoque, sobretudo, nessa formação que torne as pessoas mais conscientes de que a discussão de direitos humanos é uma discussão para todas as pessoas, porque todos, em algum momento, podem sofrer esse tipo de violação, ou podem ter algum colega, amigo, parente que pode vir a sofrer. Portanto, se trata de uma garantia mínima para que a dignidade das pessoas seja preservada. Perfeito. E finalizando, né, em relação à questão do combate às notícias falsas, né? Eu não sei, por exemplo, até que ponto a conscientização da população surtiria um efeito, né? Porque há uma grande parte que precisa, talvez, primeiro até da própria alfabetização normal, né? Digamos assim, para pensar na digital. Acho que é um desafio muito grande, inclusive porque essas empresas que são plataformas digitais e redes de mídias sociais são empresas privadas, como tais, têm seus próprios interesses e ainda há um problema, eles trabalham com modelagem psicométrica para fazer o microdirecionamento de um conteúdo de acordo com seu perfil psicológico. Eu acho que o desafio aí é gigantesco, porque atinge as pessoas de uma maneira muito personalizada e às vezes até faz a mentira parecer verdade, embora a gente saiba que muitos acabam, mesmo sabendo que é mentira, repassando certos conteúdos, né? Realmente essa é uma discussão complexa e foram trazidos aqui alguns elementos bem importantes. Além dessa questão, que é a predisposição da pessoa a querer acreditar em algo, e quando vê aquilo, às vezes até tem dúvida, mas como é aquilo que ela gostaria que fosse verdade, ela começa e leva aquilo adiante, isso é um fenômeno que de fato acontece e deve ser compreendido. E uma outra faceta trazida aqui importante é essa das big techs, das empresas de tecnologia que hoje praticamente monopolizam em nível global, sequer nacional, a comunicação.
Ou seja, nós temos 3, 4 empresas que no mundo praticamente detêm um monopólio, constituem um oligopólio da comunicação. E, infelizmente, agora nós começamos a sentir uma certa mudança nesse sentido. Essas plataformas, elas começam a ser questionadas pela lógica de lucrar com a desinformação, lucrar com o discurso de ódio. Porque nós sabemos que, isso tem várias pesquisas que mostram que uma notícia fraudulenta, uma fake news, ela tem muito mais chance de ser lida, de ser reproduzida, repassada, assistida, do que o jornalismo sério que é promovido por vocês e por outras instituições que têm um compromisso com a informação. Há aqueles que deliberadamente têm um compromisso com a desinformação. Infelizmente, as plataformas digitais viraram um meio de vida para essas pessoas. Não precisa aqui citar canais que têm audiências de milhões, promovendo deliberadamente a desinformação e também, reforço, o discurso de ódio. As plataformas, de alguma maneira, já mostraram-se, de alguma maneira, inclinadas a aceitar esse debate, essa discussão, porque anteriormente havia uma certa resistência sobre essa temática, e eu percebo que essa resistência começa a ser vencida. E também um ponto importante, que é notar que as empresas começam a tomar consciência de que o nome delas pode aparecer associadas ao patrocínio desses canais, porque é bom lembrar que muitas plataformas têm aquele sistema em que um anunciante aparece vinculado a determinado canal, e já existem movimentos da sociedade civil para buscar, por exemplo, a desmonetização, para buscar as empresas dizer, olha, não associe a sua empresa a esse canal, porque esse canal está promovendo notícia fraudulenta, está promovendo discurso de ódio, portanto, nós queremos que você não mais financie isso. Então, existe uma tomada de consciência para esse enfrentamento, que, como eu disse no início, passa pela discussão do modo como as redes sociais funcionam. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação do professor Camilo Caldas no nosso Espaço Cidadão de hoje. Professor Camilo Caldas, que é advogado e doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Muito obrigado, professor. E eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu quem agradeço a oportunidade de falar sobre o nosso grupo de trabalho, e as pessoas que nos assistem acompanhando o site do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania ou as redes sociais do Ministério podem se informar a respeito do desenvolvimento do nosso trabalho e se engajar nessa luta no enfrentamento ao discurso de ódio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, professor.